salve, salve! Estamos de volta. Projeto de aprendizagem interdisciplinar. Continuando nossa aula sobre direitos e deveres do cidadão em relação à sua comunidade. O povo quer que eu pinte o cabelo ou pinte a barba. Ketley Talmas, pintar o cabelo de branco, será? Será que fica bom, Ketley? Eu vou fazer um teste, algum aplicativo, para ver se eu fico bem de cabelo branco, tá bom? Se ficar bem, eu pinto o cabelo de branco. Tá bom? Queimada Nova, Ribeiro do Piauí. Vamos continuar, gente. Vamos continuar, porque nós estamos na seguinte toada, né? Olha só. Nós sabemos que a sociedade, para viver em sociedade, nós temos, né, que exercer a cidadania. Cidadania são o quê? Cidadania são direitos e deveres. Se as pessoas não cumprem os seus deveres, o Estado faz leis. Se a pessoa não cumpre as leis, se a pessoa cumpre as leis, é um cidadão. Se ela não cumpre, ela vai ser punida. Mas só que nós temos leis e leis. Se a gente não conversa contigo, a gente dá. Eita, Ketley! Mas é um horário ingrato, não é, Ketley? É um horário ingrato. 2 da tarde, após o almoço, bate aquele sono, bate aquela vontade, não é? De conversar com o Deus do sono por alguns instantes. Vamos conversando, vamos conversando. O dia inteiro na escola é uma rotina difícil, eu compreendo, né? Uma rotina bem difícil mesmo. Desde 6 horas, é muito cansativo de fato, tá bom? Turma, vem comigo, vou tentar de vez em quando dar um grito, uau! Aí vocês acordam, tá certo? Turma, o cidadão, ele tem que cumprir as leis, tá? Ribeiro do Piauí me lembrando que tem o Outubro Rosa, muito bem, boa lembrança, o Outubro Rosa, dedicado, né, à saúde feminina. Num Estado, nós temos uma hierarquia de leis. O que é uma hierarquia, professor? Vamos pensar em termos militares. Eliakim, abraço carinhoso, salve, salve. Ó, em termos militares, vamos pensar, tá bom? Nós temos o general. O general, ele manda no capitão. O capitão manda no sargento. O sargento manda nos soldados. Isso é uma hierarquia. Tem o mais importante até o menos importante. O general, ele manda no capitão. O capitão não manda no general. O capitão manda em quem? Manda no sargento e nos soldados. O sargento, por sua vez, ele não manda no capitão. O sargento manda nos soldados. E o soldado obedece a todo mundo. Ao cabo, ao tenente, ao major, seja lá qual for a patente. No Brasil, no Estado, também nós temos essa hierarquia de leis. No ponto mais alto, o general das leis, digamos assim, nós temos a Constituição Federal. Em que ano que ela foi promulgada? 1989. A Constituição Federal, ela é a lei maior do país, a lei mais importante do país. Os poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, eles obedecem à Constituição Federal. Nenhum poder está acima da Constituição. Todos os poderes devem obediência à Constituição. Abaixo da Constituição Federal, nós temos as leis ordinárias. O que são leis ordinárias?
são leis constitucionais, mas que não estão escritas na Constituição. Porém, elas têm em si a essência constitucional. Por exemplo, a Lei número 14.419, de 20 de julho de 2022. Ela instituiu o Dia Nacional do Cristão. É uma lei que foi aprovada pela maioria dos parlamentares da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Por que eu botei essa lei? Porque é uma lei, certo, que aparentemente, apesar de ter sido votada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, é uma lei que aparentemente não encontra base constitucional sólida, porque há na Constituição a clareza da divisão entre a Igreja e o Estado, entre a religião e o Estado. O Brasil é um país laico. Então, eu me pergunto se, por exemplo, já que há o Dia Nacional do Cristão, e isso foi considerado como uma lei constitucional, eu me pergunto qual será a reação das pessoas se for criada, por exemplo, o Dia Nacional do Candomblessista, o Dia Nacional da Umbanda, o Dia Nacional do Judeu, do Muçulmano, porque essa lei ela abre espaço para outras leis semelhantes, prestigiando, certo? Homenageando comunidades religiosas diferentes. Tá? Por isso eu me pergunto como será essa lei recente, ela é de julho de 2022, como será nos próximos anos, se haverá abertura para dias nacionais de outras tradições religiosas. E temos também leis complementares, decretos, medidas provisórias, portarias, leis estaduais, leis municipais e assim por diante. O mais importante é, querido aluno, querida aluna, não importa se é a lei maior, a Constituição, ou é uma lei menor, como lei municipal. Todo brasileiro, ele é obrigado a conhecer e cumprir a lei. Nenhum juiz, em nenhum processo, ele vai dar ganho de causa a uma pessoa que disser: eu não sabia que isso era crime. Não. Desconhecer a lei não tira, certo? Não tira da pessoa a obrigação de cumpri-la, porque senão todo mundo vai alegar que fez algo porque não sabia que era crime, não é? Kathleen Thalmas, é só fazer a pesquisa, tá bom, querida? A pesquisa na internet sobre essa lei, que nela vai estar escrito quem fez o projeto de lei, certo? Quem aprovou, qual foi a votação e assim por diante, tá bom? Concordo com você, era uma informação que eu devia ter colocado no slide, tá certo, querida? Abraço carinhoso. Sandra Mota, que maravilha. Queimada Nova, o meu nome é Marciano de Brito, salve, salve. Abraço, queridos. Turma, vamos agora adentrar mais especificamente na cidadania. Já conversamos sobre o que é sociedade, o que é comunidade, diferenças entre sociedade e comunidade. Conversamos sobre a teoria do dever, o que é agir por dever, por que existem as leis, por que cidadania é cumprir direitos e deveres e também obedecer às leis. Agora vamos entrar no tema específico da cidadania. E agora ficou mais fácil, não é? Vou colocar aqui meu nome, ó. Colocar meu nome, estão perguntando. Marciano. Marciano é meu nome, tá bom? Abraço carinhoso. Ribeira do Piauí também, salve, salve. Turma, cidadania, ó. Conjunto de direitos e deveres de uma pessoa dentro de um Estado democrático de direito. Então, a cidadania, ela só existe na democracia. Sem democracia,
não há possibilidade de estabelecer a cidadania. Por quê? Porque cidadania são direitos e deveres. Numa ditadura, por exemplo, a primeira coisa que o ditador faz é suprimir, restringir, acabar com a maioria dos seus direitos, tá bom? Cidadania consiste em cada um de nós conhecermos nossos deveres e direitos, né, no exercício da democracia. Nós temos algumas dimensões da cidadania. Olha só, acompanha comigo. Temos a dimensão da cidadania política. O que é a cidadania política? Toda pessoa, todo cidadão, ele tem direito a participar na comunidade política. Nós vimos mais ou menos isso na aula passada. A democracia representativa. Como não é mais possível hoje, por questões de logística, que toda a população de uma cidade, de um estado, ou de um país se reunir numa praça para discutir suas leis, hoje nós elegemos representantes que vão ser os nossos porta-vozes, falar por mim e por você na Câmara dos Deputados, dos senadores, Assembleia Legislativa e assim por diante. Então, nós participamos da comunidade política principalmente por causa do voto, do sufrágio, tá bom? Tem também a dimensão da cidadania social. O que é a cidadania social? A compreensão de uma justiça condizente com a ética e moral para que a sociedade viva bem. Temos também a dimensão da cidadania econômica, garantir a equidade, tá bom? Em economia, não falamos em termos de igualdade, falamos em termos de equidade, ou seja, oportunidades iguais e uma distribuição igual de renda. Quem tem menos deve receber mais, certo? Cidadania civil, relacionado aos valores cívicos. Aqui, como valores cívicos, temos o sentimento de pátria, os símbolos nacionais, como a bandeira nacional, o hino nacional e assim por diante. E temos também a dimensão da cidadania intercultural, que tem a ver com a multiculturalidade da sociedade, as diversas culturas, as diversas dimensões da cultura, não é? A dimensão da cultura negra, branca, índia, cultura regional, a cultura do sul, do sudeste, do nordeste, do norte e assim por diante. Professor, finalmente vai chover nesse instante. O cheiro da chuva. Não há um cheiro melhor que o cheiro da chuva, não é? Ketley Thalmann, o cheiro da chuva é maravilhoso. Turma, aprendemos até aqui que a cidadania consiste em exercer direitos, e cumprir deveres. E que a cidadania é um pilar da democracia. Ora, agora vem a pergunta da aula. O Brasil é cheio de cultura, exatamente, o Brasil é um país muito cultural, não é? O que são direitos? O que são deveres? Vem comigo, querido aluno. Direito. Olha só. Direitos são benefícios que uma pessoa possui. Se você tem direitos, você tem alguns benefícios. Os direitos existem para que cada um de nós tenha uma vida digna e uma vida decente. Olha só o que diz o próximo slide. Vem comigo, O artigo 5º da Constituição Federal, a Lei Maior do Brasil,
O artigo 5º diz, olha só, que todos são iguais perante a lei. Essa primeira expressão é muito forte. A igualdade perante a lei. Sem distinção de qualquer natureza. Então, dentro do território brasileiro, todo mundo tem o direito à igualdade e ao seu reconhecimento sem distinção, ou seja, sem sofrer nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de hostilidade. Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, olha só o que fala no artigo 5º. Primeiro, inviolabilidade do direito à vida. Esse termo, inviolabilidade do direito à vida, ele, por exemplo, nesse artigo 5º, esse termo, ele corta, ele barra qualquer tentativa no Brasil de se instalar a pena de morte. Porque aqui fala que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Sendo assim, todos possuem direito à vida e o Estado não tem direito de tirar a vida de ninguém. Pode ser que algum jurista, algumas pessoas que são muito mais estudiosas que eu nessa área, que são especialistas, doutores, pode ser que eles tenham um outro entendimento e esse entendimento deles justifique a pena de morte. Mas, tal qual está escrito e nós estamos vendo, há uma inviolabilidade, ou seja, a pessoa tem direito à sua existência. A vida. Direito à liberdade. Já sabemos que a liberdade é limitada, não é? Já sabemos que a liberdade é limitada se nós queremos uma sociedade harmônica. A igualdade, a segurança e a propriedade nos termos seguintes, e então ele continua o artigo. Exatamente, Kathleen Thalmas, muito bem lembrado, tá bom? O artigo 6º, o artigo seguinte ao artigo 5º, ele vai falar sobre direitos sociais. Sabe aquele acordo que nós fazemos para viver em sociedade? Esse acordo estabelece que nós temos alguns direitos. Esse acordo, ele estabelece que nós temos alguns direitos, que são chamados direitos sociais, direito dos sócios, direitos daqueles que compõem a sociedade. Olha só quais são os direitos sociais do brasileiro, segundo o artigo 6º. São direitos sociais. Acompanha comigo. Educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança. Vai contando. Previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados. Olha só, educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados. É lei, é Constituição Federal, minha querida Kathleen. Aí fica a pergunta, Kathleen. Exatamente, Kathleen. E os mendigos? A Kathleen foi
no cerne da questão. A lei estabelece que é um direito social dos sócios. Aí vamos pegar, Kathleen, o direito à alimentação. Aí você pega aqui, ó, a capa da revista Veja. Essa capa ficou muito famosa no Brasil. Ela é de 1998. Por que ela ficou famosa? Porque ela colocou, naquela época, o Brasil, ela estava, né, no mapa da fome mundial. Olha só, nós temos uma criança comendo um prato de arroz e feijão. A casa não tem luz elétrica, a casa não tem banheiro, não tem fogão. E essa criança, ela visivelmente não está satisfeita com a sua alimentação. Mas olha o que é que ela diz. Ainda bem que eu não tenho que comer calango. Por quê? Porque naquele momento, naquela situação no Nordeste, no interior do Nordeste, muitas pessoas estavam comendo qualquer coisa que pudesse servir como comida, incluindo calangos e outros bichos. Então, a criança aqui, ele fala, ainda bem que aqui em casa tem arroz e feijão, se não tivesse, eu comeria calango. O Brasil, nos últimos anos, retornou ao mapa da fome. Hoje nós temos, no Brasil, pelo menos 33 milhões de pessoas que passam fome, apesar do Brasil ser um dos maiores produtores de grãos de comida no mundo. Porém, por exemplo, boa parte da produção de grãos no Brasil, que poderia matar a fome, é direcionado, né, à criação de gado e de galinha, né, aos galinheiros e aos currais, digamos assim. Então, turma, o Brasil voltou a apresentar imagens semelhantes a essa nos últimos anos. Nós vimos pessoas que estão brigando, né, que disputaram ossos, disputaram pele de frango, disputando o resto de comida. Eu posso dizer por experiência própria, está bom? Eu posso dizer por experiência própria. Hoje em dia, muitas pessoas batem a porta da minha casa pedindo comida. É uma cena que eu só tinha visto quando eu era criança. Uma cena que ficou, né, parou, pelo menos comigo, parou de acontecer e voltou nos últimos anos. Hoje em dia é comum, pelo menos 2 ou 3 pessoas por dia baterem na porta da minha casa pedindo comida, algo que eu não via desde os tempos de criança. Kathleen Thalma, a lei também fala sobre vida, né? Mas liberar, por exemplo, o aborto. Bem citado, Kathleen, não é? A discussão aí do aborto é a discussão sobre o princípio da vida. Aí é uma discussão muito complicada, complexa, né, debatida por especialistas. Qual é o momento em que a vida, né, a vida acontece? Para as religiões, para as igrejas, é no momento da inseminação. Para o Estado, por exemplo, é quando você nasce, se torna uma pessoa. Tá bom? Então, a gente vai, né, essa discussão, ela rende, tá? Então, turmas, bem colocado aqui pela Kathleen, né? Apesar da lei ser avançada, Kathleen, a realidade tem sido caracterizada por desigualdades, exclusão econômica, social, étnica, racial, cultural, fome em vez de alimentação, doença em vez de saúde, em vez de transporte, você ficar preso em um determinado lugar, sem poder ir para outro local porque não tem dinheiro para pagar o transporte coletivo.
Turma, como estão a cidadania, o povo e a democracia no Brasil? Olha bem para essa foto. O que é que vocês veem nessa fotografia? O que é que você vê nessa foto, Kathleen Talmas? O que é que você vê? Uma favela. Mas você percebeu que a foto está de cabeça para baixo? A foto está de cabeça para baixo. Ou seja, os nossos olhos estão tão acostumados à pobreza, à miséria, que a gente, nem percebe a diferença numa fotografia quando ela está de cabeça para cima e cabeça para baixo. A impressão que nós temos primeiro é que uma foto normal. Se a gente não reparar, por exemplo, aqui na caixa d'água, a gente vai jurar, não é, que é uma foto que está normal, na sua colocação normal. Turma, é objetivo, olha só, Kathleen Talma, é objetivo da República Brasileira, segundo a Constituição, olha só o que o artigo 3º diz. Quando fala que é um objetivo da República, quer dizer que a República tem que fazer isso, construir uma sociedade livre, justa e solidária, é um objetivo. Garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. É objetivo da República. A República existe para isso. Aí eu pergunto, a República está cumprindo com seus objetivos no decorrer da história brasileira? Se fôssemos avaliar a República Brasileira, desde a sua origem até agora, certo? O Brasil em si, não é? Enquanto país, cumpre seus objetivos? Acredito que não. A economia está a serviço da vida ou as vidas estão à disposição da economia? O povo, volto a repetir, ele deve ser o foco e o propósito de toda a vida econômica, social e política de um país. Até mesmo Deus, ele se revolta com a pobreza. Até mesmo Deus. Eu vi a miséria do meu povo. Eu vi muito a miséria do meu povo. Ouvi o seu clamor contra seus opressores e conheço os seus sofrimentos. Então, já sabemos que os direitos no Brasil não são respeitados como deveriam. Mas nós temos, além de direitos, temos deveres. E aí é que está. O Brasil, ele é muito bom em cobrar os deveres, mas ele fica a desejar quando tem que cumprir com suas obrigações, garantir os nossos direitos. O Estado pede que você respeite as normas do trânsito, mas o Estado não dá a você uma rua, né, onde você possa trafegar com seu carro, sem cair num buraco, sem ficar toda hora quicando, trepidando, percebe? Então, o Estado pede de você muitas coisas, muitas vezes ele não cumpre a sua parte, mas nós devemos cumprir os nossos deveres mesmo assim, porque é o nosso papel de cidadão. Deveres são obrigações que devemos cumprir para que haja uma boa vida em sociedade. Quais são os deveres dos brasileiros? Vou colocar alguns deveres nossos enquanto brasileiros. Olha só o primeiro. Cumprir as leis, obedecer às leis. E não adianta a pessoa dizer que não conhece a lei. Ela precisa cumprir, mesmo que não conheça. Se a lei for desrespeitada, o que vai acontecer? Punições. Segundo dever do brasileiro,
respeitar o direito do outro. Assim como a pessoa tem direitos, assim como a pessoa tem direitos garantidos por lei, também ela precisa respeitar os direitos de outras pessoas. Lembra que eu falei agora há pouco sobre o Brasil? Um grande problema é que nós estamos enfatizando as desavenças, muitas vezes porque nós não reconhecemos no outro o direito dele existir como ele é. Então, isso se aplica a questões de religião, respeitar o direito do outro em relação à religiosidade, em relação à sexualidade, à ideologia política, integridade física, moral, entre outros aspectos. Mas não para apenas por aí. Temos mais alguns deveres enquanto brasileiros. Olha só. Educação, saúde e sustento dos filhos. Professor, educação, direito? Sim. É um direito da pessoa humana e um dever do Estado e da família. Os pais, eles são responsáveis pelo sustento, educação e formação do filho menor de 18 anos. Se os pais negligenciarem, o Estado pode punir. Outro dever, proteger a natureza. Se você fizer alguma ação que causar danos à flora, à floresta ou à fauna, os animais, você também estará sujeito a punições. Poucos fazem isso, exatamente, Ketty Talma. Poucas pessoas, fazem, respeitam, cumprem esse dever de educar os filhos, certo? E garantir o seu sustento, tá bom? Francinópolis do Piauí também, aquele abraço. Parnaíba, Queimada Nova, Ribeira do Piauí. Outro dever, votar. O voto, gente, é obrigatório no Brasil. O voto não é uma opção. O voto é uma obrigação. Você é obrigado a votar. No primeiro turno, nós vimos o noticiário falar que houve uma taxa de abstenção. O que é isso? Taxa de abstenção é de pessoas que não foram votar, de cerca de 20%. O que isso quer dizer? Que 20% dos brasileiros aptos a votar e que deveriam votar não foram votar. Eles estão sujeitos a multas, se não tiverem justificado, podem ter o título de eleitor suspenso, serem impedidos de tirar passaporte, quiser viajar para algum lugar, não vai poder tirar o passaporte porque não votou, e até mesmo participar de concursos públicos. O voto é obrigatório. Mesmo com essa abstenção de 20%, o Brasil é um dos países que mais consegue reunir pessoas num pleito eleitoral. E graças às urnas eletrônicas, esse processo está muito mais dinâmico. Você imagina um país com 200 milhões de habitantes tendo que contar voto em papel. Eu sou a favor do voto impresso. Então, você que é a favor do voto impresso, você deveria ser o primeiro a ir ao Tribunal Regional Eleitoral e dizer: eu sou voluntário para trabalhar nas eleições. Porque voto impresso, meu amigo, eu já vivenciei. As pessoas passavam 2, 3 dias num local, num ginásio, contando voto por voto. A pessoa podia estar em casa com a família e estava lá contando voto, contando voto, contando voto. Então, se você quer voto em papel, você é o primeiro a se voluntariar. Olha, eu estou disposto a passar uma semana contando voto por voto em papel, entendeu? E aí eu duvido que a pessoa esteja disposta mesmo. A urna eletrônica, ela dinamizou o processo. Um resultado que demorava dias, demora algumas horas. E a pessoa terminou sua obrigação na zona eleitoral às 5 da tarde, às 6 ela está em casa, com sua família, assistindo TV, acompanhando o resultado. Antes, ela estava num ginásio quente, contando 1, 2, 3,
E aí, no cangote dela, um fiscal de partido. Conta direito. Ó, não contou esse aqui não, começa de novo. Quem quer voto em papel, pensa nisso. Eu quero voto em papel, eu vou me candidatar a contar votos, tá bom? Outro dever, colaborar com as autoridades e proteger o patrimônio. Patrimônio público ou patrimônio privado é uma obrigação das pessoas, certo? Proteger esse patrimônio, não danificar. Querido aluno, querida aluna, vamos agora terminar nossa aula só com mais algumas dicas sobre aquele nosso projeto que será realizado ao final da aula. Vamos conversar agora sobre objetivos. Todo projeto ele tem objetivos, um objetivo geral e alguns objetivos específicos. Professor, como a gente faz um objetivo? A Kétila dá uma pergunta. Não sabia que era assim. Exatamente, Kétila. Pois olha, é assim a votação de papel, viu? Pergunte para as pessoas mais idosas. Pergunte para alguém que trabalhou em eleições nos anos 80, quanto tempo ficavam lá disponíveis, contando o voto em papel. E naquele tempo o Brasil tinha menos habitantes. Hoje dobrou. Tá certo? Vamos lá. Ó. O objetivo, gente, vai partir de um problema. Por exemplo, você olha para a sua escola, aí você encontra um problema na sua escola. Você percebeu que tem muito aluno faltando aula. Aluno que não vai mais à escola. Aluno que não vai à escola. Que não vai mais à escola. Você percebeu que aluno não vai mais à escola. Ou seja, você percebeu que está havendo uma evasão escolar. É o primeiro problema. Identificou o problema. O problema é alunos que não vão mais à escola. Evasão escolar. O teu objetivo geral, ele vai partir desse problema. Aí você quer entender quais são os motivos da evasão escolar no colégio fulano de tal. Esses são os motivos. Aí você vai gerar um objetivo geral. Olha só o objetivo. Analisar os motivos da evasão escolar no colégio fulano de tal. Já é o objetivo, ó. Partiu do problema, evasão escolar. O que eu quero saber? Quais são os motivos da evasão escolar? Faço um objetivo, analisar os motivos da evasão escolar no colégio fulano de tal. Veja bem, verbo no infinitivo, analisar. Todo objetivo começa com verbo no infinitivo. A finalidade da pesquisa, os motivos da evasão escolar, o cenário da pesquisa, colégio fulano de tal. É assim que eu faço um objetivo. Olha só alguns verbos que são usados em objetivo geral. Avaliar, analisar, compreender, demonstrar, elaborar, mostrar, construir, entender, descobrir, conhecer, desenvolver, investigar, interpretar, explicar, estudar, descrever, esclarecer e apreciar. Feito o objetivo geral, a partir dele, eu vou criar objetivos específicos. O que são objetivos específicos? Será como eu vou, certo? Como eu vou alcançar o objetivo geral. Aí eu formulo três objetivos específicos, tá bom? Eu formulo 3 objetivos específicos, que são basicamente esses 3 aqui, ó. Reconhecer as prioridades estabelecidas pelos alunos,
Então, a partir do objetivo geral, eu vou fazer 3 específicos, ó. Reconhecer as prioridades estabelecidas pelos alunos, analisar o círculo de convivência dos alunos extraclasse, apresentar os motivos que conduzem os alunos à evasão escolar, tá bom? São os objetivos específicos. Aqui temos uma lista de objetivos específicos. Em próximas aulas, vamos praticar como fazer um objetivo geral, como fazer objetivos específicos. As atividades vão ficar para casa para serem resolvidas. Aqui nós temos nossas referências e aqui nossa revisão. Conversamos hoje sobre sociedade, sobre comunidade, sobre dever, deontologia, sobre as leis, sobre o que é cidadania, que é o conjunto de direitos e deveres de um cidadão, e como está a cidadania, a democracia e o povo em nosso Brasil. A nossa próxima aula, vamos a uma aula sobre indicadores sociais, a importância dos indicadores sociais para a formulação de políticas públicas. Até a próxima aula. Aquele abraço carinhoso. Salve, salve! E